gente, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Franciele, tá certo? As pessoas me chamam de Fran. A gente tem várias pessoas na igreja, podem não me conhecer, por isso que eu estou me apresentando. Eu tenho a honra de liderar hoje o departamento infantil, junto com a Aleph, que é o meu futuro marido, daqui a pouco. E liderar o departamento de adolescentes, que hoje eles estão aqui embaixo. Quero agradecer a presença de cada um. Amém? E é um prazer servir e estar nesse lugar. Quero agradecer ao meu pastor pela confiança e honra de estar aqui. Obrigada. Obrigada. E estar aqui não é um microfone e o palco. É gratidão a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. Quando o pastor mandou o áudio para mim, ele falou: minha filha, você vai... Nem esperava, eu pensei que ele ia falar alguma coisa. Quando eu abri o áudio no WhatsApp, ele: você vai ministrar domingo, e é sobre fidelidade. E quando ele falou em fidelidade, eu não lembrei de mim. Eu lembrei do Senhor na minha vida, a primeira coisa que eu lembrei. E eu tinha acabado de chegar no trabalho, e eu fiquei borbulhando tantas coisas no meu coração daquilo que o Senhor fez na minha vida, o quanto Ele é fiel e quanto Ele é bom. E o Senhor é fiel e Ele é bom. E Ele é a inspiração para que sejamos fiéis. E eu perguntei ao pastor, ele me deu instruções e veio coisas ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês, tá certo? Coisas que o Senhor me ensinou, que o nosso pastor me ensinou. Eu cheguei aqui, eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 25. Daqui a pouquinho eu vou fazer 26. Então, eu estou há um tempinho aqui, recebendo da vida dos pastores e sendo abençoada. Amém? Não rejeite a unção e as instruções dos pastores. Eles sempre têm algo novo para falar e compartilhar com a gente. Amém? Eles merecem ser honrados. E a palavra deles deve ser honrada. E o conselho deles também. Amém? Vai salvar a nossa vida. Salvou a minha vida. E transformou o meu futuro. Amém? O Senhor trouxe eles para a minha vida, para me abençoar. Amém? Vamos abrir Filipenses 2, 5. Filipenses 2, versículo 5. Amém? Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O maior exemplo de inspiração que nós podemos ter na Bíblia sobre fidelidade é o próprio Jesus. Ele tinha uma missão aqui na terra, que era entregar a vida dele em nosso favor, em nosso lugar, para levar todo o pecado, para nos dar uma nova vida no Senhor. Uma vida curada, uma vida próspera, uma vida abençoada. E ele, mesmo sendo igual a Deus, ele veio aqui para a terra, ele se tornou um homem, ele se colocou no nosso lugar. E ele deu a própria vida dele em nosso lugar, e ele foi obediente, e ele foi até o fim. Lembra quando está escrito na Bíblia sobre Jesus, que ele disse: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Havia dor, havia sofrimento, mas eu digo para vocês, naquele momento, ele tinha um propósito. E ele foi até o fim por nós. Ele foi fiel até o fim. Se nós entregamos a nossa vida um dia,
Nós devemos ser fiéis até o fim, como ele foi. Nós devemos nos colocar num lugar de humildade, sempre sendo aprendizes do Senhor. Nunca como alguém que sabe de tudo, sabe de todas as coisas, mas sempre se colocando no lugar de serviço. Porque fidelidade envolve comprometimento, envolve compromisso. Eu fui buscar um significado bem simples de fidelidade para ficar mais claro para a gente. E dizia assim: fidelidade é tudo que há zelo ou cuidado por algo ou por alguém. Então, nós podemos ser fiéis em todas as áreas da nossa vida. A quem está do nosso lado, mas também a coisas que nós fazemos. A coisas ou a pessoas. Amém? E eu fiquei refletindo sobre aquilo. Eu falei, a gente sendo fiel a Deus, como o pastor estava falando agora há pouco. Nós podemos ser fiéis a Deus. Não, primeiramente, a igreja em si onde a gente está inserido, mas a Deus diretamente. Vivendo uma vida de santidade, uma vida de comprometimento a Deus, uma vida de comunhão com Deus. Porque antes de qualquer coisa aqui, nós temos um relacionamento. Nós devemos ter um relacionamento íntimo com Deus. Estar com Deus é estar em fidelidade, mantendo essa comunhão junto com Deus. É estar junto com Ele, é manter, é sendo fiel a Deus. Amém? Lembra que eu disse que devemos ter cuidado e zelo com algo, alguém? Então, quando nós temos cuidado com o nosso relacionamento com Deus, nós estamos sendo fiéis a Ele. Nós estamos sendo recíprocos com Ele. Amém? Eu pensei no ambiente da nossa família. Um esposo deve ser fiel à sua esposa. Ele deve fidelidade à sua esposa. Cuidando dela, cuidando da casa, dando a sua vida por ela, como está escrito na palavra. Assim como a mulher devendo ser submissa ao seu marido. Isso também faz parte de fidelidade. A fidelidade do tipo de Deus. Aquela que está escrita na palavra, que nos inspira. Amém? Além disso, os pais para com os filhos. A gente vê hoje no mundo muitos pais não sendo fiéis aos seus filhos. Têm os seus próprios filhos, mas não há cuidado, não há zelo. Vivem pela rua, não têm conselhos, largado à própria sorte. E o Senhor deu esses filhos aos pais. Existe fidelidade nisso também. Exige zelo e cuidado. Amém? Assim como os filhos também. Devemos honrar os nossos pais. Honrar os esforços, honrar os sacrifícios. Muitas vezes, eu tenho um pai que não é ímpio, amém? Meu pai não é ímpio, mas minha mãe é cristã. Muitas vezes eu discordava em algo, mas eu precisava obedecer. Por muito tempo, o meu pai não deixava eu congregar na semana. Mas eu avisava os meus pastores e eu permanecia em fé, ouvia a palavra, sempre comunicava, mas eu sempre obedecia a eles. Amém? Obedecia a ele. Então, você honrar o seu pai, mesmo quando você não concorde, você precisa obedecer. Amém? No trabalho também, nós devemos fidelidade a quem está acima de nós, ao nosso chefe. Amém? Mesmo quando ele não veja ou quando ele não valorize você, você precisa ser fiel a ele. Você não pode se aproveitar quando ele sai, enganar ele fingindo que fez alguma coisa quando você não fez. Porque o Senhor está vendo. Amém? No meu trabalho, eu lido com o dinheiro. Eu lido sozinha com o dinheiro, muitas vezes. Mas aquele dinheiro, no dia que faltar, eu preciso prestar as contas para ele. E se o dinheiro sumiu, eu vou dizer para ele. E eu vou tomar esse prejuízo, sim. Porque a responsabilidade era minha. Mesmo que ele não esteja vendo, ele poderia não perceber. Mas o Senhor está vendo. Então, mesmo quando a gente está lá fora, mesmo lidando com pessoas que não são cristãs, nós devemos sim fidelidade a elas. Não é porque o outro não é crente que a gente não deve fidelidade. Inclusive aos nossos credores. Amém? E eu trouxe também no ministério na nossa igreja. Amém? Nós estamos inseridos em departamentos muitas vezes. Se você ainda não está inserido, busque um lugar para você servir. Amém? Quando você serve, você está envolvido.
E estar envolvido exige comprometimento. Às vezes, muitas pessoas não querem estar na igreja porque exige essa fidelidade e esse comprometimento. Eu conheço várias pessoas que não querem prestar contas daquilo que fazem da própria vida e nem prestar contas na igreja. Chegar no horário, cumprir escala, dizer o que você está fazendo. Tudo isso está relacionado à fidelidade, ao zelo àquilo que você está fazendo. E dentro daqui dessa igreja, mais ainda, porque nós estamos servindo ao Senhor. Nós estamos servindo a Ele. E quando nós estamos aqui, a gente vai lá para cima, a gente vem tocar, a gente não faz para que os pastores vejam, para que as pessoas vejam, mas que o Senhor veja. O Deus fala que nós, quando somos... muitas vezes fazemos coisas no nosso secreto, mas o Senhor é aquele que honra, assim que está escrito na palavra. E Ele honra em público. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Muitas e inúmeras vezes. Mas como o pastor disse, o nosso maior prazer deve ser servir ao Senhor. E não, muitas vezes, a bênção e a consequência de você ser fiel. Mas a sua motivação deve ser, principal, ser fiel. Porque aquilo de mais precioso que Deus já nos deu foi a salvação. Foi estar com Ele. Então, o que vem é lucro para nós. Amém? Posições, chamados, coisas que Deus te coloca para você fazer, dons que Deus depositou para abençoar pessoas. Isso é o plus da salvação. A coisa principal a gente já tem. Amém? Se manter fiel aos nossos compromissos assumidos nos torna pessoas leais, pessoas honradas e honestas. Porque às vezes eu dizia, lealdade é mais do que fidelidade? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? A verdade é que elas estão relacionadas. Quando você é fiel àquilo que você está fazendo, você vai se tornando leal àquilo que você está fazendo. Leal ao propósito. Fidelidade te leva a ser leal. É um caminho. Você vai plantando fidelidade ao longo da sua vida. Amém? Vamos lá. A maior motivação para uma vida de fidelidade deve ser Jesus, como eu disse. Como Jesus foi. Jesus nos deu um presente, que é o Espírito Santo, que nos auxilia a ser fiel, a ser constante naquilo que nós estamos fazendo. Como o pastor colocou aqui quando ele estava agora há pouco. Vão vir coisas para te fazer parar, para fazer com que você pense que é hora de parar, que é hora de desistir, que não é para você, que o que você está fazendo não traz resultado, que não vai dar efeito nenhum. Mas eu quero dizer que vai dar efeito, está dando resultado e o Senhor está vendo. Eu lembro muito bem quando eu comecei a servir, eu tinha 14 anos de idade no departamento infantil. Eu era professora auxiliar de tia Gabi, no jardim, aqui no Amarão, e eu tive a rica oportunidade de começar a servir. E eu lembro de amar tanto ao Senhor, e eu era tão nova, e acredito pelos ensinos, pela palavra, eu fui aprendendo e sendo abastecida. Mas eu lembro de muitas vezes dizer para os meus pais, dia de domingo tinha um aniversário, uma festa de família, eu dizia para eles assim, hoje eu não posso, hoje eu tenho que servir, hoje eu tenho que ir para a igreja. Era uma coisa que eu não precisava nem forçar os meus pais a aprender, a me forçarem a vir. Eles me deixavam livremente, porque eu levava a sério aquilo que eu fazia. A gente precisa levar a sério aquilo que a gente faz. Até o fim, do começo até o fim. Nós precisamos começar bem e terminar bem. Porque muitas vezes a gente começa uma coisa e a gente não termina. Tudo que a gente começar a pegar para fazer, nós devemos terminar. Nos comprometer até o fim. Isso é fidelidade. É se manter constante. E eu lembro que eu servia sendo auxiliar e era tão maravilhoso, porque eu não sabia dar aula. Eu já tinha meu irmão, mas eu dizia, eu não sei cuidar de criança. Eu tinha 12 anos, quando meu irmão nasceu eu tinha uns 12 anos, ele era menor do que eu. Mas eu não sabia cuidar de criança, mesmo tendo um irmão pequeno. Minha mãe cuidava dele e eu não sabia bem como era, mas eu fui aprendendo. Eu fui me dispondo. Eu olhava para mim e dizia, eu não tenho nem jeito de cuidar de criança.
E eu ainda sou tão nova, mas o Senhor vai nos ensinando. O Senhor vai nos instruindo. O Senhor corresponde à nossa fidelidade, nos dando ferramentas para cumprir o propósito. Amém? E eu fui professora auxiliar, depois a tia Gabi precisou ir embora, eu precisei virar a professora principal. E eu era uma adolescente. Vocês já viram um monte de adolescente que serve no departamento infantil? Não despreze eles. Eu já fui um adolescente que serviu no departamento infantil e eu era a professora principal, sim, da sala. E Deus me ajudava e me auxiliava a ser a professora. Porque às vezes você olha e diz, meu Deus, é tão nova, está servindo. Será que ele vai cuidar bem do seu filho? Ele vai cuidar. Ele está sendo fiel. Tem uma escala que é entregue para ele de 30 dias e ele está lá no horário certo só para receber o seu filho, para você receber a palavra. Honre a fidelidade dele também. Amém? E eu comecei a servir, eu comecei a aprender e eu fui ficando mais fera, estudando mais, me esforçando, porque para você cumprir um propósito e sendo fiel naquilo, você precisa se esforçar, você precisa inovar, você precisa melhorar. Amém? Não existe, eu acho que tá bom aqui, eu vou ficar aqui, desse jeito tá bom. Não, existe sempre um ponto para você melhorar, para você crescer. E eu virei professora no departamento infantil e vinham outras pessoas. Eu tive a oportunidade de ensinar outras pessoas, me auxiliando também. Depois eu fui coordenadora junto com tia Grace no departamento infantil. E era uma bênção servir junto com ela. Era uma bênção. E eu me apeguei tanto a ela. Eu amava tanto ela, aprendia tanto com ela a servir, amar o Senhor, amar a obra do Senhor. As pessoas que passam na nossa vida nos ensinam também a ser fiéis. Porque, para mim, uma das maiores inspirações são os pastores. Quanto tempo eles serviram no diaconato na sede? Quanto tempo eles serviu lá no Rema? Eles são exemplos de fidelidade também. Como Jesus foi, eles são, e a gente deve se inspirar neles. E nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu tive contato na época com tia Grace, eu era adolescente, era a pessoa que eu tinha próxima, mas ela foi uma inspiração para mim, como serva do Senhor. Pessoas comuns também podem nos inspirar. Pessoas que servem ao Senhor com fidelidade, com amor, com comprometimento. E depois eu lembro que numa reunião, era uma reunião do DI, como tinha sempre, na reunião comum, nem sabia o que ia acontecer, eu era voluntária. E tia Cássia falou assim, na reunião, ela estava participando da reunião nesse dia. Tem uma pessoa, Deus me disse, o meu coração me dizia que tinha uma pessoa para liderar um departamento. Mas o Espírito Santo me revela hoje que é outra pessoa que o Senhor quer levantar. Porque essa pessoa é fiel. E ela falou várias coisas, e era eu. E eu nem esperava, porque eu estava lá, parecia que ninguém estava me vendo, eu era tão nova, e eu nem almejava isso, sinceramente, e eu fiquei tão chocada, mas eu chorei por aquilo que Deus falou, através da vida dela, me abençoou demais, saber que o Senhor se agrada. Está escrito até na palavra que Deus verá o fruto do penoso trabalho, aquilo que Jesus se esforçou lá na cruz, que Ele olhe para a nossa vida, e que valeu a pena dar minha vida por Camila, valeu a pena derramar minha vida por Cássia, ela está servindo ao Senhor, cumprindo o propósito, vale a pena servir ao Senhor, nós devemos ser correspondentes com o Senhor, com aquilo que Ele fez, a gente não pode ficar alheio, vivendo uma vida alheia ao Senhor, vivendo uma vida de qualquer jeito. A fidelidade a Deus é o princípio para que as outras coisas funcionem e que vão refletir. Começa entre nós e o Senhor. O resto é consequência. É como se fosse vai crescendo dentro de nós e vai se expandindo como um ciclo. Amém? E eu servi, muito bom servir, e agora a gente lidera o departamento infantil, mas não faz diferença. É o mesmo coração, e eu penso as mesmas coisas de quando o Senhor me revelou o verdadeiro propósito do departamento infantil, que é ministrar às crianças, trazer Jesus às crianças. Essa é a mesma coisa que eu pensava quando eu tinha 14 anos. Porque é isso que impulsiona, saber o que você está fazendo também. Ter consciência do que você está fazendo.
Porque às vezes quando você faz sem consciência para quem você está fazendo e o que você está fazendo, a motivação vai acabar. E tem dias que você vai estar cansado. Vai estar muito cansado. Você não vai ter motivação interna, assim, ou externa nenhuma. Problemas aconteceram, coisas aconteceram, mas eu digo para você, lá dentro, quando há no seu coração o desejo de servir, o amor ao Senhor, você vai ser fiel até o fim. Você vai continuar constante até o fim. Constante no Senhor e para o Senhor, servindo a Ele. Amém? Deus me lembrou também da época que eu servi no louvor. Hoje eu não canto mais no louvor, mas teve uma época que eu servia no louvor. Minha gente, era graça sobre graça. Graça sobre graça, porque eu tinha tanta vergonha de cantar. Eu passava, era tempo, era orando, era buscando a palavra, e era fazendo repertório. Meu Jesus, era um negócio, se fosse por mim mesmo, eu nunca teria vindo. Mas hoje eu entendo. É bem mais fácil hoje trazer a palavra para vocês. Deus tinha um propósito naquele tempo. Me ensinar, me trazer, me enfrentar os meus próprios medos. Talvez ali não fosse cantar para sempre, não seja o propósito de Deus para a minha vida. Mas o Senhor queria me ensinar a pregar, a falar, a compartilhar a palavra de Deus. E Deus me ensinou naquela época. E eu lembro que eu tinha uns 16 anos na época. E eu ministrava muito às terças-feiras. Sempre às terças. E eu me esforçava tanto, às vezes, até de forma exagerada, no sentido por me sentir com medo, assim. E eu me tremia toda. Eu lembro que eu tremia literalmente, visivelmente, porque eu tinha vergonha de fazer. Mas eu vinha, me escalava, eu vinha. E às vezes Felipe dizia bem assim, não, você vai ter que servir amanhã. Quando era assim, um negócio de surpresa, aí é que me deixava desestabilizada. Mas eu vinha na força do Senhor. Porque eu estava lá, eu tinha que estar disposta. Eu vinha de todo jeito. E eu digo para você, às vezes faltava até o dinheiro para vir para a igreja, para servir, para cantar. Na época. Eu lembro que às vezes quando eu estava com mais dinheiro, eu era adolescente, eu não trabalhava. Meu pai me trazia, às vezes, e em outras vezes meu pai trabalhava. Meu pai é militar. E às vezes ele não podia vir porque estava trabalhando. Me trazer. E aí, quando eu estava com um pouquinho mais de dinheiro, onde eu moro, tinha um acesso bem ruim para vir para a igreja. Só tinha um ônibus, só Jesus na graça, 6 horas da noite para vir. Eu dizia, pai, eu ficava crendo para ter 2 dinheiros. Quero o dinheiro de pegar uma lotação na minha casa para chegar no Terminal Maracaju, para descer no Terminal Maracaju, pegar outra lotação para chegar aqui na igreja, descer ali para chegar mais rápido na igreja e mais descansado. Porque eu já estava lidando com um nervoso na cabeça. Já estava pensando o que eu vinha fazer. E era só Deus. Aí eu cria, mas às vezes não tinha o dinheiro para 2 transportes para vir. Pai, vai ser de ônibus mesmo. Eu pegava minha carteirinha, eu saía de casa 6 horas da noite e vinha, mas chegava cedo. Tinha que chegar às 7 horas aqui, porque o culto começava às 7h30. Tinha que passar a música com o tecladista, mas eu vinha, mesmo enfrentando os meus próprios medos internos, mas sendo fiel à minha igreja, sendo fiel ao meu líder, sendo fiel aos meus pastores, sendo fiel a Deus. Fidelidade exige esforço, dedicação, renúncia. Tudo isso envolve quando a gente realmente se compromete de verdade. Porque eu digo, se você for entrar num departamento, se você for servir numa igreja ou em qualquer lugar nessa terra, se você não se comprometer de verdade, você vai ficar sempre à beira das coisas. Você não vai nem usufruir totalmente daquilo que você está fazendo. E você não vai agradar a Deus, não, servindo de qualquer jeito, sem envolver o coração. Você tem que se envolver totalmente. O dia que você decidir servir, se você não serve aqui, se você decidir servir, queira servir de verdade. Porque eu digo para você, como líder hoje, se você tem um voluntário na sua equipe que se dispôs, mas não é comprometido, não é fiel, dá trabalho. É melhor você ter menos, mas ter pessoas fiéis. É
é melhor você ter menos. Então, se você hoje, sinceramente, ou você está envolvido no departamento, mas você acha que não está servindo com excelência, com fidelidade, ou você muda de comportamento, ou é melhor você sair. Porque não ajuda a igreja, não ajuda os pastores, não ajuda os líderes. Ficar chegando atrasado, faltar a escala sempre, você atrapalha a vida do irmão. E ele tem que ficar clamando por favor e graça de Deus, ensinando os outros a andar em amor. Porque todo mundo vê, viu? Quando a gente não é fiel. A gente nem precisa falar. Fica feio para você. Muito feio mesmo. A gente precisa amar o nosso irmão. Muitas vezes na escola do departamento infantil, você está numa equipe, você vai faltar de qualquer jeito, não arranjou ninguém para te substituir. Que negócio é esse? Não é assim, não. Ou de um dia para o outro, não, amanhã eu não vou, não. Em qualquer departamento. Minha gente, isso dá trabalho para poder... Dá trabalho para fazer escala, dá trabalho para substituir. Você precisa ser fiel. E eu digo para você, se você está servindo de qualquer jeito aqui na igreja, o seu relacionamento com Deus não está bem. As coisas não estão bem com Deus. É um reflexo da sua vida. E não deve estar bom em nenhum lugar. Nem na sua família, nem na sua casa, nem no seu trabalho. Como eu disse. Amém? A fidelidade ela não tem ligação com perfeição. Como eu disse para vocês. Eu comecei a servir no DI como professora. Com certeza não era a melhor professora do universo. E eu não me tornei ao longo do tempo. Existem pessoas muito mais cheias de dons do que eu no departamento infantil. Apesar de hoje eu ser líder, existem pessoas muito mais criativas, muito mais habilidosas do que eu. Mas eu digo para você, a fidelidade no servir é o que te faz permanecer. Você pode cantar o melhor que você pode cantar, você pode fazer, servir melhor no diaconato. Mas se você for essa pessoa que falta a escala, se você for essa pessoa que não é confiável, porque você passa a ser um voluntário não confiável, quando você não se compromete, não dá para confiar em você. Se você vai vir para a escala, se você não vai vir, não pode contar com você. Eu acredito que ninguém quer ser essa pessoa, não é verdade? Amém? Então, no dia que você pensar, amanhã tem um aniversário, eu não quero não servir, porque tem um aniversário. Não, meu irmão, você precisa servir. Você precisa, aquilo que você, o comprometimento foi antes do aniversário. E você precisa ir. Eu não digo que existem exceções, um trabalho, outra coisa, mas pelo amor de Deus. Muito profundo. Outra coisa. Eu escrevi algumas coisas que o Senhor foi falando para mim. Fidelidade não é fazer além daquilo que você talvez não consiga fazer. Mas é fazer aquilo que é possível, na excelência do que é possível. Não é ter exigido que você dê o seu sangue e tire a sua carne, não. É aquilo que é possível para você. Para a gente não ir para um outro extremo. A fidelidade está aqui. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão da sua família, que você tem que abrir mão de sair. Não. O que eu estou falando é comprometimento. Você pode faltar a sua escala? Você pode. Desde que você troque, você avise para o seu líder, justifique antecipadamente. Eita, foi uma urgência. Corra para resolver. Não deixe para depois. Por favor. Principalmente aqui, é obra do Senhor. No meu trabalho, às vezes eu não consigo cumprir com a meta que eu queria cumprir com o cliente. Eu chego para o cliente e digo, olha, aconteceu isso, eu não consegui fazer. Mas você pode, você tem a liberdade, eu posso te indicar até uma outra pessoa. Mas eu não consegui fazer no prazo que foi determinado. E eu não vou conseguir, por agora. Você também precisa se comprometer naquilo que você pode, não além. Isso não vai te fazer alguém infiel. Na verdade, vai te fazer alguém muito fiel. Quando você é fiel com aquilo que você pode fazer. Porque às vezes quer fazer o mundo todo e você não pode. Você precisa reconhecer as estações da sua vida. Houve estações na minha vida que eu servi muito mais do que eu estou servindo hoje. Mas hoje eu estou dedicada em outra coisa, sendo fiel em outro lugar. Existem estações e a gente precisa discernir essas estações. Mas isso não tira a fidelidade da sua vida. Não importa onde você esteja, seja fiel naquilo que você está fazendo. Tá certo? Está escrito lá em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel
no muito. Porque às vezes a gente pensa, não, quando eu for bam, 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 por exemplo, vou dizer na minha área, eu sou advogada. Eu pego poucas coisas, poucas coisas pequenas. Se eu fizer desse jeitinho assim, vai dar, é um pouquinho, ninguém vai ver. Quando eu for muito boa, eu vou fazer melhor. Quando eu for muito conhecida, eu estiver ganhando milhões, eu vou fazer melhor. Não. Isso não tem, na verdade, é falta de caráter também. Mas eu preciso ser fiel naquele pouco que eu estou fazendo. Porque quando muito chegar, vai ser só um reflexo, na verdade, da fidelidade que eu venho fazendo há muito tempo. Você sendo um voluntário, você se torna um líder, um coordenador, depois assume outro lugar de posição. É só um reflexo do que você está fazendo. O trabalho não vai parar. A exigência de dedicação, fidelidade, comprometimento vai ser sempre o mesmo. Amar o Senhor, amar a obra de Deus, digo nesse ambiente, ou no seu trabalho, quando você trocar de posição. A verdade é que quando você troca de posição para uma posição maior, lhe exige mais responsabilidade. Só isso. Só mais responsabilidade de ser alguém para inspirar outras pessoas. Como eu disse, existem pessoas do nosso lado para nos inspirar. Eu tive a oportunidade de servir junto com tia Margarete. Todo mundo sabe o quanto ela é fiel, não é? Ela é muito fiel, dá para ver. Estar perto com ela, ela exala sempre fidelidade. E ela me ensinou. E olha que eu vinha há muito tempo servindo, mas com ela eu aprendi mais ainda. Ser fiel aos compromissos, ser fiel às autoridades dentro da igreja, ser fiel nos horários, no comprometimento, naquilo que eu vou fazer. Aprendi junto com ela. Não existe uma barreira de limite para você parar de aprender a ser fiel. E sendo fiel, você é sempre constante. Amém? Tem algo mais que eu coloquei aqui. Outra coisa, muitas vezes as pessoas procuram desculpas para não ser fiel. Desculpas que parecem reais, mas não são. Às vezes, não, é porque eu não tenho passagem para ir. Isso é uma desculpa verdadeira, de verdade mesmo. Mas será que é só aquilo mesmo que está nos impedindo ou existem outras coisas? Será que a gente viu se tinha alguém que mora perto da gente que pode nos dar uma carona? Será que é porque a gente não quer vir de ônibus porque tinha que vir de Uber? Podem ser por outros motivos. E talvez dentro de você saiba que você não esteja sendo fiel com aquilo que você está fazendo. Dando desculpas que não são verdadeiras. Que talvez os seus líderes não saibam, os pastores não saibam, mas o Senhor está vendo. O Senhor está contemplando o que a gente faz. Nós devemos preservar o temor do nosso coração no serviço. Não importa onde a gente esteja, que ninguém esteja vendo, a gente precisa preservar isso dentro do nosso coração. Fortemente. Fortemente, porque eu digo para vocês, com o tempo, as coisas serão cobradas daquilo que você está fazendo. E como eu disse a vocês, Jesus não chegou no pé da cruz e voltou. Não, porque vai doer muito. Ele não foi, ele foi até o fim, ele fez até o fim, ele fez tudo que ele podia fazer. Ele deu a vida dele em nosso lugar. O que a gente fizer é mais. Perder final de semana porque está na igreja servindo, o que é que tem? Porque eu trabalho a semana toda, eu quero hoje sair. Vamos servir, vamos ser fiel. Deus é a nossa vida. Isso aqui, o ambiente de igreja, participa daquilo que Deus faz na nossa vida. O que é que tem a gente abrir muitas vezes um final de semana inteiro para estar aqui servindo? Vale a pena. Vale muito a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir a Deus com todo o nosso coração. Ele cuida de nós. Muitas vezes eu fui surpreendida com o Senhor. Coisas que eu olhava e eu dizia, poxa, eu queria tanto aquela pulseira. Eu não sei se vocês conhecem uma pulseira chamada Vivara, que tem uns negócios pendurados. Eu olhei para aquela pulseira e eu dizia bem assim, eu queria aquela pulseira, mas eu não posso pagar, nem meu pai pode pagar. Aí pronto, tudo bem, eu não vou murmurar. Do nada eu chego na casa da minha avó, sua tia mandou para você um presente. Quando eu abro, gente, era a bendita da pulseira. Eu disse, eu nem pedi para ninguém, nem saiu da minha boca. Mas o Senhor faz assim. Muitas vezes, eu digo, a gente não precisa se esforçar para as coisas.
Eu e Aleph servimos com muito amor. A gente serve e a gente ama servir, está no nosso DNA. Servir. E a gente está crendo pelo nosso casamento, pelas coisas da nossa casa. E a gente não deixa de servir, a gente continua sendo fiel. A gente vem para o Davi todo domingo de manhã. E a gente foi para uma feira de casamento. E a gente só foi, sinceramente, todo o nosso coração, a gente só foi porque o irmão disse, vá lá. E a gente estava o dia todo na conferência do departamento infantil na sede. Saímos quase 7 horas da noite, desde de manhãzinha, e a gente saiu e foi para essa feira de casamento. Aí Aleph não queria ir, ele também. Aí, o que a gente vai fazer nesse lugar? A gente nem tem dinheiro para pagar nada. Aí vamos, né? Mandaram a gente ir, a gente vai. A gente foi, porque ela mandou mensagem de novo, a irmã mandou de novo, eu disse, a gente vai, vamos lá. Irmãos, a gente chegou naquele lugar e nós fomos recebidos, bem recepcionados. E a gente foi conversando com as pessoas, com os fornecedores, conhecendo, a gente não tinha buscado ninguém ainda. E foi apresentando a gente às pessoas, e eu vi tanto favor e graça de Deus naquele lugar. E eu lembro que a gente pegou contratos inimagináveis de tão baratos. E eu dizia bem assim, eu disse, não, Aleph, eu tenho um dinheirinho que era para fazer um negócio de apartamento, mas a gente paga para a gente honrar eles, né, os fornecedores. Aí sabe o que o povo dizia? Dava o contrato e dizia, não precisa pagar nada não, depois você paga. Bem assim, gente, eu nunca vi um negócio daquele. Eu saí daquele lugar com um monte de papel. Eu dizia bem, eu lembro que eu saí de lá, a gente foi até no domingo, e a Aleph vinha servir. E eu vi tanto favor e graça, e eu saí chorando daquele lugar. E eu peguei em fé aqueles contratos, porque naturalmente a gente não podia pagar, mas o Senhor já proveu tudo, em nome de Jesus. Mas eu olhava para aqueles papéis e eu via a fidelidade do Senhor para comigo. Como valeu a pena servir ao Senhor, valeu a pena me guardar, vale a pena adolescente se guardar, vale a pena esperar a pessoa certa, a pessoa que vai te ajudar, que vai te levar para mais perto do Senhor, vale a pena. E eu lembro de sair daquele lugar e só ver a fidelidade do Senhor. Como eu disse, quando o pastor mandou a mensagem, eu só via Deus. Muitas coisas na minha vida eu só vejo a mão de Deus. Coisas que o meu dinheiro não pode pagar, que a minha formação não pode pagar, mas o Senhor pode me dar. O Senhor pode prover. E é um pedido do Senhor, sejam fiéis. O Senhor está disponível para nos abençoar, para nos fazer crescer. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos, certamente nós colheremos. Então, se nós nos mantermos fiéis, o Senhor é aquele que vai nos recompensar até o fim. E eu digo para vocês, a maior recompensa não é essas coisas dessa terra, isso é um plus. A maior recompensa é a salvação. É a nossa vida no Senhor. É um dia estar perto dEle. Desfrutar dessa presença todos os dias. Porque existem dias na nossa vida que eu digo, eu só queria que o Senhor voltasse hoje. Eu só queria o Senhor. Eu não queria mais nada nessa terra. Não existe ambição, não existem coisas nessa terra mais precioso que o Senhor e a presença dEle na nossa vida. Que isso seja a nossa inspiração. E que nos impulsiona ainda mais a servir a Ele, a ser fiel nas pequenas coisas, a amar o Senhor de todo o nosso coração. Que podemos nos manter firmes, perseverando nisso também. Parar de ficar olhando para trás, ficar dando desculpa. Não vamos dar desculpa para as coisas. Amém? Outra coisa que veio ao meu coração é que a fidelidade ela não tem idade para ser colocada em prática. Como eu disse, eu era adolescente e o Senhor foi me ensinando a ser fiel. Então não existe desculpa para adolescente não ser fiel na igreja. Não existe desculpa para jovem não ser fiel, para adulto, para idoso. Não importa, não existe idade para você ser fiel. E eu digo mais uma coisa, para quem se viu em coisas que precisa melhorar. Não é muito cedo para ser fiel, para os que são mais novos. E também não é muito tarde para começar a andar em fidelidade. O Senhor, Ele é longânimo conosco. Amém? E para finalizar, eu quero ler com vocês Hebreus 10, 32. Rapidinho, que eu só tenho um minutinho. Amém?
lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, é Hebreus 10, 32, tá certo? Lembre do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus iluminou vocês, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente. E em ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque vocês sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, não percam a perseverança, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, virá aquele que tem que vir. E Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito, que terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos das pessoas que voltam atrás e se perdem. Pelo contrário, nós temos fé e vamos até o fim. Amém? Que sejamos fiéis até o fim como Jesus. Que sejamos fiéis naquilo que nós estamos fazendo, ainda que pareça pouco aos olhos humanos. Amém? O Senhor foi fiel para conosco e nós devemos também fidelidade a Deus. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês.